Olá pessoal, é uma satisfação estar com vocês, é sempre uma alegria nós podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Queria saudar vocês com a paz do Senhor e dizer que nós estamos dando continuidade a um trabalho que já estamos fazendo na IBAG a respeito do estudo dos livros da Bíblia. Nós estamos nesse momento estudando Coríntios, 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e já passamos pelos 3 primeiros capítulos. Estamos entrando agora no 4º capítulo. E nesse contexto, eu vou fazer um resumo, um pequeno resumo e uma colocação sobre o que aconteceu e como estava naquele momento a visão panorâmica que Paulo enfrentava quando ele escreve 1 Coríntios 4. Tá? O que nós temos dentro desse contexto? Tá? Nós temos que Corinto era uma cidade pujante, uma cidade que, por sua vez, tinha muito desenvolvimento, muito caminho, muitas pessoas passando, indo e vindo. Né? É da região do Peloponeso e ela também vivia um momento que nós tínhamos grandes pensadores, os gregos em si. Se nós olhamos a história, vemos que os gregos têm ali aquela visão, aquela cosmovisão que todo o grego buscava na antiguidade, acerca do que é entender as coisas, as causas últimas, abstraindo o seu pensamento, refletindo sobre vários temas. Então, naquele contexto em que Paulo escreve a 1 Coríntios, há um momento em que esses filósofos, pensadores, se reuniam sempre na praça, naquilo que denominou-se em grego ágora. Né? Na ágora, então, eles traziam seus pensamentos, eles colocavam suas ideias, e as pessoas em si se uniam ou não ao pensamento de A ou de B. Ao pensamento do filósofo A, ao filósofo B. Eu concordo com o filósofo A, eu concordo com o filósofo B. Então, esse era o contexto que as coisas se desenvolviam naquele tempo, naquela oportunidade. E Paulo, então, vai à cidade de Corinto e ali tem um encontro com as pessoas que haviam se convertido ao Evangelho. Tá certo? Era um momento inicial, Paulo teve muitas dificuldades, não é como hoje que nós temos a Bíblia já escrita, com a facilidade de ler e interpretar ela do início até o seu final, avaliar aquilo que eu posso ver em Gênesis e comparar com o que o Novo Testamento fala. Ou seja, era um momento muito mais difícil, era o início do anunciar do Evangelho, o início do anunciar do Evangelho. Essas ideias tentavam explicar, o filósofo ele tentava explicar o cosmos, ele criava uma ideia, dali ele criava uma doutrina e desenvolvia, e algumas pessoas aderiam ou não a estas ideias, tá certo? E aí o que acontece? Nesse contexto, os membros da igreja de Corinto, eles obviamente se converteram, mas precisavam ser doutrinados, precisavam amadurecer na fé, amadurecer no conhecimento da palavra de Deus e entender que o que Deus traz, o conhecimento que vem do Senhor sobre o que é o seu desejo, sua vontade, que se encontra na palavra de Deus, é algo diferente do conhecimento humano, é algo superior a esta percepção. E o que acontece? Os filósofos traziam todas as informações e eles estavam acostumados a ir para a praça para ouvir o entendimento e a percepção daquele filósofo, para se aliar ou não a ela, tá certo? E a igreja de Corinto vivia um momento de divisão na igreja. E por que tinha essa divisão? Porque, na verdade, os membros da igreja de Corinto tiveram uma dificuldade de entender e trouxeram aquela percepção equivocada sobre as pessoas, sobre as ideias, e passaram a trazer isto para dentro da igreja. E aí Paulo então vai até lá, dizendo, olha,
não é bem assim, eu preciso explicar para vocês, não é desse jeito. E no capítulo 4 ele toca sobre isso. No capítulo 3, a igreja de Corinto, como eu disse, vivia essa divisão, essa dificuldade, essa problemática, né? Essa divisão está em 1 Coríntios 3:3, tá? E ela contraria, na verdade, a forma com que eles pensavam. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Pedro. Não, mas eu sou de Cristo. E até me lembrei de uma expressão que, de vez em quando, nosso pastor usa. Na verdade, eu sou de Cristo, né? Claro, todos nós somos, isso é uma realidade. Mas no contexto que nós tínhamos com Paulo, o que acontecia? As pessoas estavam adotando, pensando, imaginando, refletindo, que essa ideia era como a ideia dos pensadores, dos filósofos. Então eu vou aderir a ela e ponto. E não tinham um contexto real daquilo que se desenvolvia. Olha o que diz Filipenses 2, 1, 2 e 3. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, e aí no 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, ou seja, uma só percepção, que é dada pelo Espírito Santo de Deus dentro da igreja, tá certo? E uma só atitude. E eles, na verdade, trouxeram aquela percepção de divisão, de facção. Começaram a imaginar o que diz o versículo no capítulo 3, o versículo 2, 3. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vontade. Na outra tradução, por partidarismo ou por vanglória. Eles estavam fazendo as coisas sendo partidários. E na igreja não funciona assim. E Paulo então teve que mostrar para eles qual era a diferença entre o que os filósofos diziam e o que na verdade um ministro do Evangelho, alguém que é dispenseiro do alimento que o Senhor traz e deixa à disposição para que esse dispenseiro, para que esse mordomo apresente ao povo. Quando você vai a uma igreja hoje, você tem aquele que ministra a palavra, aquele que traz o entendimento e a reflexão sobre essa palavra. Esse é o ministro. Esse é aquele que recebe a palavra de Deus, porque ela já está posta. Ele não cria, ele não inventa, ele não tem ideia, ele não cria doutrina. Ele não muda a palavra, ele não acrescenta e nem tira nada da palavra. O papel dele, única e exclusivamente, é dizer o que o Espírito Santo vai explicar ao seu coração e a partir daí, então, ele vai comunicar aquilo que Deus quer que você e eu entendamos sobre essa palavra. Nesse contexto, é que a gente vê Paulo trazendo uma mensagem no capítulo 4 para Coríntios. Então, o que ele faz? Ele explica. Primeira coisa que ele faz quando você olha ali, ele primeiro tem assim, no capítulo 1, ele traz uma explicação acerca do qual é a vocação. O que você e eu precisamos entender sobre a vocação que Deus coloca para nós realizarmos na palavra de Deus. E aí quando a gente vê em 1 Coríntios 1, 12 e 3, 4, ele diz assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz assim, quem é Paulo e quem é Apolo? O que ele queria demonstrar com isso? Quem são esses que, na verdade, receberam uma palavra, porque nós não recebemos nada que do céu não nos é dado. Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade para perceber aquele momento específico em que Paulo está falando na primeira carta de Coríntios e especificamente no capítulo 4. O que a gente tem ali? Paulo, então,
explica da seguinte forma em 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é que faz crescer. O que ele quer dizer com isso e qual é a posição? Eu prego o evangelho a alguém, este alguém recebe essa palavra, outro alguém pode regar, ensinar, doutrinar, e Deus é que faz crescer esta semente que foi plantada no coração daqueles que a ouvem, certo? Então o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, na primeira carta, capítulo 1, trabalhamos vocação, chamado para a santidade, união com Cristo, para glorificar a Deus. Essa é a primeira percepção do capítulo 1. No capítulo 2, o conteúdo do Evangelho, ele trabalha esse conteúdo, trazendo algo diferente, algo distinto. Então, o que acontece? Há uma dificuldade muito grande quando se fala sobre as questões de Deus, no que diz respeito a este Evangelho, no que diz respeito ao entendimento sobre esse Evangelho. Como funciona, quem é, o que fazer, para onde ir, não é verdade? Então isso tem alguma dificuldade. E às vezes a gente precisa entender este detalhe. Alex, pode me dar um auxílio aqui? Pode ficar com você aí um pouquinho? Então o que acontece conosco? Nós vemos no capítulo 1, a questão da vocação. No capítulo 2, o conteúdo do Evangelho, que é planejado por Deus, que é centrado em Cristo, que é aplicado pelo Espírito Santo. A gente vai encontrar que o Espírito Santo é que fala da verdade, a verdade é Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós entramos então, depois de uma avaliação dessas coisas, nesse primeiro introito, no esboço de Coríntios 4, 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, de 1 a 6, vai falar dos servos de Jesus, de 7 a 15, as adversidades do ministério, e do 16 ao 21, a visita de Timóteo. A gente, obviamente, não vai esgotar todo o capítulo, mas vai trazer o principal dele, para que nós possamos entender o contexto e por que Paulo diz aquelas coisas. Nesse contexto, a gente verifica, está lá em 1 Coríntios 4, 1, a gente verifica que surge uma figura, que nós já falamos agora no início, o ministro. Ministro do Evangelho, ministro das coisas, das maravilhas de Deus, dos mistérios de Deus. Esse é o ministro. Tá? O que acontece com essa questão do ministro? Olhe bem, quando eu vou para o capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens não considerem como ministros, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é esse dispenseiro? O dispenseiro é a figura daquela pessoa que tem um entendimento, um conhecimento que lhe foi dado para distribuir esse conhecimento, para aplicar este conhecimento, para ensinar sobre este assunto, sobre este tema, para que as pessoas possam perceber o que esse ensinamento tem. Então veja, quando nós comentamos essa questão no capítulo 4, nós vemos então que o ministro de Deus ele não tem o conhecimento, não é ele que produz, que cria, não é ele que, de uma ideia, chega a um conceito e esse conceito é aplicado, não. Ele é alguém que já recebeu este conhecimento de Deus e ele é alguém que vai comunicar, vai dizer o que é este conhecimento, tá certo? Ele apenas apresenta o que recebe de Deus na palavra.
Então veja, quando eu falo que ele simplesmente apresenta o que recebe de Deus na palavra, eu vejo o que está em Coríntios 3, 5 e 6, que diz assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Ele pergunta. Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que ele traduziu para nós ali? Ele traduziu que não tem problema. Não é Paulo, não é Apolo, porque o que acontecia com os coríntios? Eles estavam fazendo o seguinte, lembrando da Ágora, lembrando lá dos grandes pensadores, do momento em que eles viviam, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo assim, não, eu prefiro ficar com Paulo. E o outro, não, eu prefiro ficar com Apolo. E o outro escolhia Pedro, e o outro já dizia que era Cristo. Então eles estavam divididos. Eles estavam numa percepção equivocada, e como a gente viu em Filipenses, contraria os conceitos e princípios da palavra de Deus. Tá certo? E aí quando a gente vai para o capítulo 4, no versículo 6 e 7, olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor e em detrimento de outrem. Ou seja, o que ele traz para nós aqui no capítulo 4? Ele diz, olha, não adianta você pensar que a palavra de Deus vai trazer maior este, menor aquele, mais importante este, menos importância para aquele, eu preciso ser partidário desse ou partidário daquele. Não existe isso. Na palavra de Deus não há partidarismo. Esse que é o grande detalhe. A palavra de Deus não traz o partidarismo. Ela, na verdade, tem um Deus que não é alguém parcial, ele é imparcial e atinge livremente a todas as pessoas. A palavra dele é para todos. Não tem acepção. Não existe você pensar que a palavra de Deus possa escolher este ou aquele grupo. Ela, na verdade, vem para todas as pessoas, se traduz para todas as pessoas. Então, a figura do dispenseiro é um encarregado, segundo uma outra versão, um encarregado dos mistérios de Deus, aquele que vai receber e transmitir esta informação. Ele é aquele que cuida do alimento de Deus, de como comunicar essa palavra, como dizer das coisas de Deus. Servo de Jesus Cristo. Paulo apresenta a igreja e os ministros do Evangelho como servos de Jesus. Então veja, num contexto em que a igreja de Corinto não tinha a facilidade, ainda não conseguia perceber qual era a diferença do Evangelho e o que esse Evangelho produziria na vida deles, ainda vivia com os conceitos que aprenderam, que viviam no seu dia a dia, que fizeram com que eles desenvolvessem isso no dia a dia. E aí vem aquela questão do 4:1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados, está na NVI, dos mistérios de Deus, perdão. Mas o que se requer desse encarregado é que seja fiel. Então nós temos aqui uma outra dificuldade, ele precisa ser alguém fiel à palavra, que não muda essa palavra, que não acrescenta ou tira nada dela, mas que simplesmente apresenta aquilo que Deus coloca em sua palavra às pessoas. Nós temos dito na IBAG que a gente busca falar o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos traz. Paulo enfrentava isso e essa divisão e mais outras dificuldades que a gente vai ver nos capítulos seguintes e que também já vimos nos anteriores, porque o povo estava no início aprendendo sobre Cristo.
Estavam no início aprendendo como é que ele funciona, o que o Evangelho muda na vida das pessoas, por que ele faz isso. E Paulo precisava explicar isso. Às vezes você chega na igreja, começa a participar dos cultos, e você é tocado pelo Espírito Santo de Deus para ir à frente. Porque isso só acontece com esse aspecto. Você ouve uma palavra e entende que aquela palavra tocou no seu coração de uma forma especial. Então você aceita estar com Cristo. Aceita o conceito, o princípio, a doutrina e começa a aprender sobre ela. Não é uma coisa que acontece como um estalo, em um instante, mas é um processo de conhecimento. É um processo de entendimento que vai confrontar o seu interior para que você verifique as coisas de Deus. O que Paulo fazia então em Coríntios 4? Explicava para essas pessoas por que elas precisavam seguir o conceito e o princípio da palavra. Porque o conceito e o princípio da palavra são a essência do que Deus espera de nós. Você pode concordar ou não, você pode aceitar ou não, mas a realidade é que há uma doutrina, há um ensinamento acerca de Deus, sobre as coisas de Deus. A palavra de Deus nos ensina como fazer, onde fazer, de que forma fazer, por que não fazer. E se isso vai acontecer na minha vida e na sua, como em Coríntios, vai depender da nossa aceitação. Então, às vezes, você está num momento na igreja que você ainda não conhece, não percebe, não entende algumas coisas. E por causa disso, você toma as decisões baseadas no entendimento em que você tinha antes, que foi o que aconteceu com eles. E você acaba trazendo aquele entendimento equivocado para dentro da igreja. Você mantém um comportamento na sua vida depois de ter aceito o princípio e a salvação que vem em Cristo. E Paulo estava ensinando, e vejam que era um início. Paulo, hoje nós temos uma facilidade, qualquer coisa você pega um Uber e vai. Hoje nós temos uma facilidade, mas naquele período era muito mais difícil tanto anunciar, quanto a rejeição era algo, além de ser normal tanto para ele quanto para nós hoje que anunciamos o Evangelho, a rejeição é natural. Ainda existia o fato de que estava iniciando. Então, até aqueles que, hipoteticamente, tinham um relacionamento com Deus porque criam num Deus único, até esses tinham dificuldade para entender a palavra, para viver a palavra. Porque Cristo vem e demonstra algo diferente do que era ensinado nas sinagogas, do que era dito naquele momento. E o contexto dos filósofos fez com que estes membros da igreja de Corinto tivessem dificuldade em lidar com isso. Tinham problemas relacionados à vida sexual, tinham problemas relacionados a comportamentais, porque era uma cidade, como eu disse, recebia muitas pessoas, e pessoas vinham, pessoas iam, e tinha um movimento muito grande, era uma cidade pujante realmente, né? E isso gerou uma série de problemas. Então a gente chega em um outro aspecto sobre isso, que é ser encarregado do alimento de Deus. Paulo tenta transportar para eles e dizer para eles o seguinte: vocês não podem enxergar o Evangelho, não podem enxergar os ensinamentos de Cristo como um pensamento que um filósofo cria, como uma ideia. Porque você é um administrador e precisa ser um administrador fiel. E aí Lucas 12:42 vai dizer assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Lucas 12:42. Quem é esse? E aí, em 1 Pedro 4,10, assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na verdade, o dispenseiro ou encarregado dos mistérios de Deus
é um mordomo do Senhor. É alguém que recebe e compartilha. E como eu disse, ele não cria doutrina ou teologia. Ele também não muda nem adultera o conteúdo da palavra. Não acrescenta nada à palavra. Ele apenas anuncia o que Deus nos deu na palavra. E como Paulo, naquele momento, Paulo também chega a esse critério e tenta demonstrar, explicar para a igreja de Coríntios por que eles precisavam fazer isso. Deuteronômio 4:2 vai dizer: nada acrescentem à palavra, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 12:32, apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Às vezes a gente vai pensar sobre várias formas, e aí quando eu leio 1 Coríntios 4:6, uma das coisas que 1 Coríntios 4:6 destaca, e a gente já deu uma lida sobre isso, é que ninguém se orgulhe e passe daquilo que está escrito. Existe um momento, existe um porquê, existe uma forma, um motivo pelo qual Paulo diz isso em 1 Coríntios 4. Em Hebreus 3, 4 e 6, ele diz assim: pois toda a causa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. E aí ele vai e diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, eu e você. A Bíblia vai me ensinar, vai me dizer que nós somos templo do Espírito Santo, tá certo? E aí ele diz assim: essa casa somos nós, se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Hebreus 3, de 4 a 6. E aí o que eu tenho aqui? Porque alguém pode colocar, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além daquele que já está posto. Ou seja, não existe pensamento, não existe doutrina, não existe ideia que a palavra de Deus vai falar sobre sofisma, que possa ser acrescentada além, na palavra de Deus, daquilo que a própria palavra, que é Cristo, trouxe para nós. Ninguém coloca um outro ângulo, uma outra pedra angular, uma outra forma de reflexão. Cristo é o centro disso. E aí nós vemos a questão do ser orgulhoso, né? Ser orgulhoso. Não sejamos orgulhosos. Como nós vimos o pano de fundo dessa percepção da igreja de Coríntios, no capítulo 4, é que havia divisão por causa do que nós falamos. Divisão porque eles entendiam e percebiam as coisas não com a realidade da palavra de Deus, porque ainda não tinham esse entendimento. Ou seja, viviam um aspecto, viviam um momento específico que dizia que os pensadores precisavam de alguém que os acompanhasse. Então, o que eles faziam em Coríntios? Eles eram partidários desses pensamentos, dessas ideias, e adotaram a palavra de Deus com mais uma ideia, mais um pensamento, mais algo que se desenvolva. E até hoje você encontra pessoas que não conhecem a palavra de Deus em sua profundidade, que se achegam à igreja, mas que não percebem essa realidade. E como em Coríntios, a gente acaba decidindo, tomando ações, que são ações contrárias ao que a palavra vai me ensinar. Davi vai dizer que esconde a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Em Coríntios,
nós verificamos que a falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre a palavra de Deus, fez com que eles agissem de forma equivocada. Em 1 Coríntios 4:7 está assim, ó, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? É a pergunta. O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? E aí a gente entra naquilo que nós já falamos, nós não recebemos nada que do céu não nos é dado, João 3:27. Então qual é a dificuldade que a gente enfrenta aqui? A gente enfrenta aqui o que Paulo diz, que é, você tem algo, você recebeu algo, você está com algo na mente, no coração? Aprenda que o que você recebeu, que o que Coríntios recebeu, foi um ensinamento. E que eles precisavam voltar-se para a doutrina do Senhor, que não é uma doutrina como de um filósofo, mas é uma doutrina sobre as coisas celestiais, sobre os mistérios de Deus, que nem eu nem você conhecemos, sem que Deus nos revele através do Espírito Santo, lendo a palavra. Então, o que Paulo queria trazer para eles era esta percepção que estava equivocada. Aí ele diz, portanto, no 4:5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que será oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4:5. Veja que isso traz para nós, assim como aconteceu em Corinto, a necessidade de reflexão. Quando Paulo fala àquele povo, ele de certa forma está tentando ensiná-los a viver segundo o propósito de Deus, a entender um propósito. E veja, lá no seu início, no seu nascedouro, importa que ele cresça e que eu diminua. João 3:30 na NVI. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o problema que a gente enfrenta quando nós não conseguimos perceber, como em Coríntios, no capítulo 4, qual era a realidade da palavra, o ensinamento dessa palavra, o porquê ela foi trazida. A gente às vezes enfrenta algumas dificuldades nessa área, porque não percebemos essa realidade, porque não compreendemos, tá certo? Como se desenvolve isso, Aqui nós enfrentamos uma dificuldade. Quando a gente fala sobre ministro, a palavra que traduz-se nesse momento não é, na verdade, alguém que tenha autoridade, não é alguém que tenha a possibilidade, um pastor. Mas ela traz a ideia de alguém que é preso, de alguém que é escravo, e que atende ao seu Senhor, obedece ao seu Senhor. Essa é a ideia do original. A ideia do original é demonstrar que aquele que ministra, o ministro, o dispenseiro, aquele que é encarregado de anunciar, ele o faz como sendo alguém que obedece ao seu Senhor, que está pronto a obedecer a este Senhor. Ele não traz a ideia de uma superioridade, de um autoconhecimento, de uma busca maior. Não. É alguém que tem uma missão única e exclusiva, de anunciar as coisas de Deus, de falar aquilo que Deus tem. Lembra que eu disse para vocês que Deus, ele não é parcial. Ele não faz acepção. Esse povo de Coríntios precisava entender essa percepção, tá certo? Quando a gente lê Atos 10, 34, 35, diz assim: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade,
Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. O que acontecia com os coríntios ali? Eles estavam deturpando a palavra, não entendendo a palavra, não vivendo a palavra, não sendo fiéis, não recebendo essa palavra, porque quando eu recebo essa palavra, eu passo a administrar para outras. O administrador, o alimento é levado para outras pessoas através da minha vida. Então, quando eu não consigo perceber que este trabalho, que esta visão precisa ser aprimorada em mim, eu transfiro uma mensagem, passo uma mensagem que não é correta, que não é plena, porque a minha vida não reflete isso. Quando eu leio 1 Coríntios 4, eu vejo que há uma divulgação, há um pensar, há um reagir, em que Deus se mostra para a pessoa, e esta pessoa gera filhos. Essa pessoa traduz uma diferença. Eu sou pai, e você somos aqueles que, ao aprendermos a palavra, como em Coríntios, por isso ele discutia isso com eles, 1 Coríntios 4, de 14 a 16, eu sou o pai. Eu sou aquele que gera o filho espiritual. Eu sou aquele que, quando aprendo, quando me envolvo com Deus, quando o Espírito Santo de Deus me toca pela mensagem de Cristo, eu então passo a trabalhar esta mensagem, gerando outras pessoas, outros filhos espirituais. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 4, 14 a 16. Nós somos admoestados como filhos e pais espirituais. O pai cuida, admoesta, dá exemplo, doutrina e ama. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados, é o que diz Paulo. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Meus imitadores. O que eu tenho aqui? Imitador de Cristo, 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, o que Paulo vê em 1 Coríntios 4? Eles receberam essa palavra, mas não entenderam nem quem era Paulo e nem quem era Cristo. E eles não estavam imitando nem a Paulo, que imitava Cristo, nem muito menos ao próprio Cristo. Então havia um problema, um hiato, uma dificuldade, que gerou uma série de problemas, porque eles estavam vivendo um momento específico da vida deles sem entender as coisas de Deus, sem perceber como elas se desenvolvem. A Bíblia vai dizer para mim em 1 Coríntios 13, 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí ela vai dizer em 1 Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. O que Coríntios tinha? O que a gente, quando lê 1 Coríntios 4, quando vê o contexto, quando observa que a igreja não conseguia perceber que o principal era olhar para Cristo, era entender, mesmo porque eles estavam no início e em um contexto que eles não conseguiram aplicar o entendimento, porque também não tinham esse entendimento. Esta é a grande dificuldade. 1 Pedro 5,7 vai dizer assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida
de nós. Eis aqui um detalhe que eu e você precisamos pensar, e quando nós falamos de Coríntios, em seu capítulo 4, nós verificamos que Paulo, ao falar sobre as questões do ministério, as adversidades desse ministério, a gente vê que todo aquele que fala de Cristo, ou todo aquele que ao receber esta mensagem, tem uma missão. Precisa crescer no entendimento sobre Deus. Precisa aprender mais sobre Deus, para que ele também possa anunciar as coisas de Deus. Temos muitas dificuldades, enfrentamos muitas dificuldades quando nos envolvemos com a palavra de Deus, porque precisamos buscar entendimento em Cristo através do Espírito. Precisamos ter um relacionamento maior com Deus para perceber, conhecer e aplicar em nossas vidas. E diferente do que aconteceu com o povo de Corinto, com a igreja de Corinto, possamos ter um resultado mais agradável e aceitável a Deus. Na verdade, quando a gente verifica que alguém se converte, esse alguém precisa compreender que o reino de Deus, como diz em 1 Coríntios 4:20, e com isso nós encerramos, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aquele povo ouviu a palavra, não percebeu o poder. Ouviu a palavra, não entendeu a amplitude dessa palavra. Não entendeu naquele momento, e muitas das vezes hoje nós também não, o que ela traz. O que Deus queria falar com a igreja de Coríntios e quer falar conosco hoje? Só mudou o tempo. As realidades acabam sendo as mesmas, porque eu e você enfrentamos dificuldades. Precisamos compreender. Eu costumo dizer, nos momentos em que nós temos algum estudo ou ensinamento, ou momentos de discussão sobre a palavra, eu costumo dizer que a palavra de Deus não é para ser lida, mas para ser estudada. Veja que quando eu começo a estudar a palavra de Deus e busco pelo Espírito o entendimento dela, o que em 1 Coríntios 4 se desenvolve, nós conseguimos minimizar e em alguns momentos retirar como um todo. Mas é algo que só eu e você podemos fazer. Paulo fala em 1 Coríntios 4 que como servo ele foi desprezado, ele serviu como alegoria. Você quer ser usado por Deus? Entenda que o que Deus tem é maior do que qualquer pensamento, ideia ou coisa que você possa observar neste mundo. Porque o que Deus traz para mim e para você através de Cristo é a percepção de uma vida eterna por Cristo e em Cristo com Deus. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos entendimento disso. Então, se você tem alguma dificuldade, não a deixe passar. Pelo menos avalie, examine, pergunte a Deus na sua casa. Pergunte a Deus, o que é a realidade? Como eu posso aprender destas maravilhas? Como eu posso, Senhor, entender das coisas que Tu tens para mim? Quando Deus fala comigo e com você, Ele não traz uma coisa finita que se acaba. Assim como Ele não entregou, quando Paulo falou com os membros da igreja de Corinto, Ele não estava levando uma mensagem finita, uma ideia criada por homens. Não. Ele estava trazendo os mistérios do reino de Deus. Mistérios que eu e você precisamos buscar. Minha sugestão para você, salvo o melhor juízo, é que você possa, no seu quarto, na sua intimidade, buscar a Deus e perguntar para Ele na sua intimidade, porque certamente você vai encontrar várias percepções, várias ideias.
muitas percepções acerca de como fazer. Todo caminho leva a Deus, conversa fiada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não por Ele. Então, se você quer realmente ter um relacionamento com o Deus Criador de todas as coisas, você precisa conhecer os ensinamentos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, por que tira o pecado? Você vai dizer, mas tira pecado do mundo, que besteira, eu não fiz nada. Ore na sua casa e peça para o Espírito Santo revelar para você. E você vai começar a entender por que Deus te ama. Por que Ele quer que você venha. Por que a igreja de Corinto precisava aprender mais, perceber mais, vivenciar mais. Isso serve para mim e para você hoje. Não basta que você venha a uma igreja, participe de qualquer igreja e sente-se para assistir o culto. Você precisa perceber as realidades espirituais, entender os mistérios de Deus. E isso só acontece quando você e eu nos relacionamos intimamente com o Espírito Santo de Deus, que vai nos fazer entender as coisas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Cristo deixou e por que Ele morreu na cruz, por mim e por você. Então, minha sugestão, coloque hoje o seu pensamento em Deus, na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade. Pergunte a Ele, o que eu preciso saber? Eu não quero saber ideia de homens, doutrinas de homens. Eu quero entender a doutrina que vem de Ti, os mistérios que vêm de Ti, Senhor. Então me ensina. Não estou preocupado com a doutrina da igreja A ou B, do conhecimento X ou Y. Não. Eu quero aprender contigo. Isso eu disse a Deus há muito tempo atrás. E Ele começou a me ensinar, porque Ele não deixa ninguém sem resposta. Volte-se para Deus e entenda que as palavras que Deus tem não são palavras vãs, mas são poderosas para mudar vida, família, estado, nação. Só depende da sua decisão. Isso vai gerar em você um novo conhecimento, um novo entendimento. Transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento, de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a realidade que eu e você precisamos desenvolver. Permita que Deus entre na sua vida. Aprenda com Coríntios 4, 1 Coríntios 4. Eu preciso compreender que eu sou aquele que recebe, mas que também compartilha, comunica a palavra de Deus. E para isso eu preciso compreendê-la, entendê-la, relacionar-me com o Deus que a enviou para mim. E a resposta que Ele lhe der, procure uma igreja próxima da sua casa, um local para adorar ao Senhor, um local que siga a palavra de Deus, que fale dos mistérios de Deus, para que cada vez mais eu e você possamos aprender e crescer e servir de instrumento para que outras pessoas recebam esse alimento puro, sem qualquer mudança. Que Deus abençoe a sua vida, te dê graça, paz e faça prosperar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.